Bom pessoal, olá a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre anacronismo linguístico. O que é anacronismo? Anacronismo consiste em você utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os fatos de outro tempo. Ele deve ser evitado em qualquer pesquisa. Eu já falei sobre anacronismo nesse vídeo aqui, anacronismo, onde eu mostrei um pouco alguns exemplos, até explicando que é comum as pessoas fazerem anacronismo histórico. Pega, por exemplo, que nem lá o Porta dos Fundos, eles pegam Jesus e diz que Jesus foi comunista, sendo que o comunismo surgiu milênios depois de Jesus, né, lá com Karl Marx. Então é completamente impossível Jesus ter sido comunista, sendo que não tinha comunismo na época de Jesus. Você pode até associar uma ideia ou outra, falar, não, mas isso aqui que Jesus falava se assemelha ao comunismo. Então é mais fácil você dizer que o comunismo é cristão do que o cristianismo ser comunista, porque senão isso seria um anacronismo. Mas aqui é só um exemplo hipotético que eu estou dando, ok? Só que na língua também, nos termos e línguas, eu vejo também que as pessoas, muitas vezes, que eu critico muito a Ferreira de Almeida, ou a falta de estudo da Bíblia em si, as pessoas pegam termos que estão na Bíblia e elas querem entender esses termos como se fosse na sua época presente. Como se a Bíblia tivesse sido escrita em português, no Brasil, e hoje mesmo. A Bíblia foi escrita 2 anos atrás. E muitas vezes os termos não fazem sentido, os termos que apresentam na Bíblia. Eu já mostrei alguns vídeos atrás, aí, acho que 1 ou 2, que eu mostrei alguns termos que mudaram com a tradução o sentido. Então agora eu vou ver alguns termos que mudaram com o tempo, correto? Em todo idioma é comum que palavras e termos mudem o seu sentido original, ou mudem o seu sentido, né, do seu sentido original. Eu vou começar dando um exemplo em inglês aqui. A palavra gay. Gay em inglês significa alegre. Até mais ou menos um século atrás, mais ou menos, não tinha associação nenhuma com homossexual. Tanto que tinha até revistinhas em quadrinhos, comic, gay comics. E não tinha nada de homossexualidade, era só revistinha para criança. Uma revistinha alegre, divertida, para a criança poder ler, entendeu? Até a bomba que os americanos mandaram lá no Japão, né, na Segunda Guerra Mundial, eles escreveram na bomba Enola Gay, que era um presente alegre, porque o Japão tinha enganado os americanos, falaram que não ia atacar, depois atacaram lá Pearl Harbor, aí de raiva eles mandaram uma bomba e escreveram um presente alegre, Enola Gay. Vocês notaram que não tinha conotação nenhuma sexual essa palavra? Mas o que acontece? Depois os gays começaram a usar essa palavra, começou a virar uma gíria, uma expressão para designar homossexuais, e a palavra acabou tendo um sentido completamente diferente, ela acabou significando literalmente homossexuais, gays. Tanto que hoje praticamente nenhum americano sequer, nenhum, utiliza gay como alegre mais. Até o amigo gringo, né, às vezes eu vejo o canal dele, porque eu tenho estudado inglês, ele falou que tinha músicas natalinas antigas que tinha essa palavra aqui, gay. Hoje em dia é quase impossível, né, porque a palavra gay ficou completamente associada à homossexualidade. Mas eles usam hoje em dia outros adjetivos, como o rap, por exemplo. Dificilmente você vai ver um americano hétero falar, I'm gay. Não, ele vai falar I'm rap, porque o gay mudou completamente o sentido da palavra, correto? Então, se um americano, por exemplo, for analisar um documento antigo, aqui é só um exemplo hipotético que eu estou dando, vamos supor que o documento antigo diga assim, George Washington was gay in the White House. Correto. Ele não vai poder dizer que o George Washington era homossexual, sendo que naquela época essa palavra não tinha esse sentido. Então isso é o que eu estou mostrando aqui nesse vídeo. Isso seria um anacronismo linguístico. É você pegar um termo que tinha um outro sentido em outra época e você querer interpretar esse termo como se fosse na sua época. Nesse exemplo hipotético aqui, se eu acho um documento que diz isso aqui, eu não posso sair falando assim, não, o George Washington era gay, olha lá, tá lá no documento que eu achei lá na Carta da Independência de 1740 e pouco. E meu filho, naquela época, ele pode até ter sido chamado de gay, mas naquela época gay não tinha conotação nenhuma com homossexualidade, como nas canções natalinas, revistas, etc. Então isso seria um anacronismo, correto? No português mesmo tem palavras, eu vou dar alguns exemplos aqui só para mostrar, que elas mudaram o sentido também com o tempo. Por exemplo, a palavra ignorante. Hoje em dia ignorante tem uma conotação de agressividade, né? Você está sendo ignorante comigo. Só que na verdade ignorante é alguém que desconhece ou ignora algo. Por exemplo, uma pessoa humilde que não sabe nada de Bíblia, um exemplo hipotético, essa pessoa é uma ignorante de Bíblia. Eu, por exemplo, tem coisas que eu não sei. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Eu estava comentando aqui com o rapaz que eu não estudo o Talmud, né, que o meu foco é só as escrituras. Então eu posso dizer que eu sou um ignorante acerca do Talmud. Eu só sei aquilo que eu vejo, às vezes, num vídeo, ou quando eu pego de algum estudo teológico, mas no resto eu sou um ignorante nesse assunto. Então, ignorante não tem o sentido que a gente toma literalmente em português como agressividade. Ignorante é quem desconhece algo. Outro exemplo, a palavra vulgar.
Hoje a palavra vulgar ela tem um sentido de vulgaridade, né, promiscuidade. Ah, aquela mulher é muito vulgar. Mas vulgar tinha o sentido de popular, como por exemplo a Bíblia Vulgata Latina. O Papa Damaso pediu que o Jerônimo fizesse uma tradução da Bíblia numa linguagem mais vulgar, que era uma linguagem mais popular, mais acessível às pessoas mais humildes. Então hoje ela não tinha, essa palavra vulgar não tinha o sentido de promiscuidade que a gente toma hoje em dia no português. Por exemplo, se eu pegar um documento antigo que fala assim, outro exemplo hipotético, Dom Pedro fez uma lei vulgar. Quer dizer que Dom Pedro fez uma lei de promiscuidade? Não, quer dizer que ele fez uma lei popular, porque naquela época tinha esse sentido. Tanto que hoje em dia mesmo é comum você ver as pessoas usar o termo vulgar com apelidos, por exemplo. Ah, fulano chama José, vulgo Zé. Quer dizer que popularmente ele é conhecido como Zé. Fim, que nem eu mostrei naquele vídeo, tem o sentido de finalidade, em português mesmo, não só no grego. Como por exemplo, se eu falar assim, meu canal tem por fim analisar as escrituras. Eu estou dizendo que meu canal vai acabar por analisar as escrituras? Não, eu estou dizendo que ele tem por objetivo, finalidade. E alguns termos bíblicos também, eles mudam os sentidos da época em que eles foram escritos para a nossa época atual. Por exemplo, o termo apócrifo. Apócrifo tinha o sentido de rejeitado. Ah, esse livro aqui não é aceito, é apócrifo. Hoje em dia apócrifo já tem um sentido mais pejorativo. Ah, é uma blasfêmia, uma heresia, um apócrifo. Nem sempre apócrifo era literalmente aquilo que foi rejeitado pela igreja. A palavra heresia vem do grego e heresia significa literalmente escolha. Apesar de heresia ter um sentido também um pouco pejorativo, mas nem sempre heresia quer significar uma forma pejorativa, alguém que é um blasfemo, um herege, nem sempre. Tanto que Paulo diz aqui em Coríntios, né, até importa que entre vós haja heresias, ou seja, escolhas, né, pessoas que pensem diferente. Para os que são sinceros, se manifestem entre vós. Então, as pessoas pegam um termo desse aqui, por exemplo, dessa epístola mesmo aqui de Paulo, ela já vê um sentido pejorativo na palavra heresia. Só que Paulo, quando ele diz que até importa que haja, é porque não tinha um sentido tão pejorativo na época em que ele escreveu a sua epístola. Fariseu. Hoje em dia é comum você ver as pessoas chamar os outros de fariseu. Ah, seu fariseu hipócrita. Aquele profeta Robert Smith que adora ficar xingando os outros de fariseu, né, no YouTube. Ah, o Sabino é um fariseu. Digo, parabéns, filho, você está elogiando o cara, porque fariseu nada mais é do que um estudante da lei da Torá. Fariseu era um grupo de judeus mais zelosos do primeiro século, que tinham mais rigorosidade com a Torá, com a lei. Eles eram mais legalistas, né, digamos assim, e eles tinham cuidado, um carinho muito grande pela lei. Graças ao fariseu, você tem o Antigo Testamento hoje, porque se não fosse o cuidado dos fariseus, não tinha se preservado nada. Tanto que o próprio Jesus, que a gente vê as pessoas na Bíblia, Jesus brigando o tempo todo com os fariseus, ele mesmo disse, ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observai-as e fazei-as. Mas não procedeis em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Então você vê, o próprio Jesus mandou obedecer o que diz os fariseus, porque os fariseus eram aquelas pessoas que tinham mais conhecimento da lei, né, da Torá, um estudo maior, era só um grupo, como tinha os saduceus, essênios, zelotas, etc., era só mais um segmento judaico do primeiro século. Acontece que devido às discussões de Jesus com os fariseus no primeiro século, essa palavra acabou ganhando um sentido pejorativo, e as pessoas usam hoje em português como se fosse uma ofensa, né, um sentido pejorativo. Você é um fariseu, sendo que na verdade não tinha esse sentido. E para finalizar esse vídeo, eu já falei aquela vez sobre o vídeo do irmão Rubens, e não é só o irmão Rubens, né, esse pessoal também é da galerinha do Jeová, falso Deus. Eles pegam essa palavrinha aqui, trevas, na Bíblia em português, que tem um versículo aqui em Reis que fala: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. E aí eles fazem todo um estudo, sabe, toda uma análise, uma exegese dizendo que o Deus do Antigo Testamento era mau, que era o diabo fingindo ser Deus, que não era o verdadeiro Deus, etc e tal. O próprio Robert Smith, né, tem vídeos que ele fala que Moisés mandou matar o Messias, Moisés e as 12 quadrilhas, tudo baseado nisso, em anacronismo. Eles querem interpretar textos de milênios atrás como se fosse no nosso português moderno de hoje em dia, como se a Bíblia tivesse sido escrita hoje em português. Na verdade, trevas, aqui que o autor está falando aqui no livro de Reis, que eu já mostrei naquele vídeo, era nada mais é do que nuvens escuras, nuvens espessas. Porque quando Deus apareceu lá para Moisés, que Deus colocou uma coluna, né, de nuvem bem escura para que Moisés não visse Deus, né, não visse a sua face. E uma nuvem escura, ela é que nem treva, uma coisa que fica escura, que tampa a sua imagem, né, o seu campo de visão. Então quando o livro de Reis diz aqui que o Senhor habitaria nas trevas,
Não é trevas espirituais no sentido que hoje em dia nós temos em português. Porque o diabo é o rei das trevas, o vampiro vive nas trevas. Não, nada mais era do que nuvem escura. Então, é só um videozinho aí com uma dica, ok? Para vocês terem cuidado com anacronismo. É por isso que eu falo sempre em 500 vídeos, antes de você estudar a Bíblia, sempre é importante você estudar a Bíblia, ok? Paz a todos.